Olá a todos, veremos nesse vídeo o princípio da incerteza de Heisenberg. Trata-se de um tema extremamente relevante que permeia toda a mecânica quântica. Em particular, nós nos concentraremos nos aspectos operacionais do princípio e apenas margearemos as questões heurísticas, epistemológicas e filosóficas. Veremos também os conceitos de observáveis complementares e comutação de operadores. Vamos lá. Bem, o princípio da incerteza de Heisenberg é comumente enunciado da seguinte forma: é impossível especificar simultaneamente, com uma precisão arbitrária, o momento e a posição de uma partícula. Os termos simultaneamente e precisão arbitrária são igualmente importantes, como nós veremos ao longo dessa apresentação. Há várias formas da gente introduzir o princípio da incerteza de Heisenberg, e uma forma conveniente é através do teorema da expansão, que nós vimos no vídeo anterior. Nós iniciamos com a seguinte indagação: como deve ser uma função de onda que especifique o momento exato de uma partícula? Claramente, a função de onda deve ser uma autofunção do operador momento, como por exemplo, a função n vezes eikx, em que n é uma constante. Essa função é sim uma autofunção do operador momento, cujo autovalor é kh cortado. Então, se um sistema de interesse for descrito por essa função, todas as vezes que nós fizermos uma medida do momento linear, nós encontraremos o valor kh cortado. Portanto, o valor do momento linear está precisamente definido. Agora, o que essa mesma função nos diz a respeito da posição da partícula? Se nós então nos refugiarmos na interpretação de Bohr da função de onda, que diz que a densidade de probabilidade é o módulo da função de onda ao quadrado, ou seja, o produto do seu complexo conjugado pela própria função, nós encontraremos que a densidade de probabilidade é igual a n ao quadrado, portanto, uma constante, o que significa que a densidade de probabilidade é independente de x. Logo, a probabilidade de encontrarmos a partícula será a mesma em qualquer lugar do eixo x. Ou seja, a função de onda que especifica exatamente o valor do momento linear não nos permite fazer qualquer inferência sobre a localização da partícula. Agora, como seria uma função de onda que localizasse a partícula exatamente? Se nós, mais uma vez, considerarmos a interpretação de Bohr da função de onda, nós deveríamos esperar que tal função fosse um pico muito agudo, uma haste de comprimento infinitesimal, cuja amplitude em todo o espaço remanescente fosse nula. Essa função é conhecida como função delta de Dirac, e nós a veremos com mais detalhes posteriormente no curso. Agora, que informação essa função de onda que localiza precisamente a partícula nos fornece sobre o seu momento linear? A resposta nos é dada pelo teorema da expansão. Consideremos inicialmente como exemplo a função cosseno de kx. Essa função claramente não é uma autofunção do operador momento, mas nós vimos que, em geral, uma função que não é uma autofunção pode ser expandida na combinação de autofunções. E se nós então considerarmos a relação trigonométrica de Euler, nós reconhecemos que cosseno de x pode ser dado pela combinação de e elevado a ikx e e menos ikx. Ambas as funções são autofunções do operador momento, cujos autovalores são kh cortado e menos kh cortado, respectivamente. Então, embora a função cosseno de kx
não seja uma autofunção do operador momento e, portanto, o observável momento não está precisamente definido, a expansão nos mostra que os valores medidos estão restritos a esses dois autovalores. Agora, qual é a relação disso com o princípio da incerteza de Heisenberg? É que, da mesma forma que a função cosseno de kx pode ser expandida numa combinação de autofunções, a função delta de Dirac, que localiza a partícula, também pode ser expandida numa combinação de autofunções do momento. A figura direita nos mostra, em vermelho, uma função de onda construída pela superposição, pela combinação de duas autofunções do momento, enquanto a função verde através da combinação de 5 autofunções do momento e em azul pela combinação de 21 autofunções do momento. O que nós observamos é que à medida que cresce o número de autofunções na superposição, há um aumento no grau de localização da função de onda e, portanto, da localização da partícula. Isso se deve às interações em fase e fora de fase presentes em cada superposição. Em particular, a localização exata da partícula demandaria a combinação de infinitos termos de autofunções do operador momento. Portanto, a função delta de Dirac, que está associada à localização perfeita da partícula, também está associado a um número infinito de valores para o momento linear. Depreende-se, então, que à medida que aumentamos o nosso conhecimento sobre a localização da partícula, perdemos informação sobre o seu momento. E à medida que aumentamos o nosso conhecimento sobre o momento, perdemos informação sobre a sua localização. Nos casos extremos, a localização exata de uma partícula leva ao completo desconhecimento de seu momento, assim como o conhecimento exato do momento leva ao desconhecimento completo de sua posição. Veremos mais à frente que essa dependência se deve ao fato dos observáveis posição e momento serem complementares. Bem, e a magnitude dessa dependência pode ser avaliada através da determinação das incertezas associadas à medição simultânea do momento e da posição. Isso pode ser visto da seguinte forma. Imagine que temos aqui um feixe de partículas microscópicas de momento P, que passam através de uma fenda de comprimento W e são então contados por um registrador aqui no anteparo. Sabemos que, devido ao seu comportamento ondulatório, as partículas microscópicas sofrem a difração e, portanto, vão gerar um padrão de difração no registrador. Aqui, a altura do gráfico é uma medida da quantidade de partículas que chegam em um determinado ponto. O padrão revela que grande parte das partículas microscópicas são defletidas de sua trajetória retilínea como resultado da difração. Nós então definimos por conveniência esse eixo como y e esse aqui como x. E estamos interessados em avaliar a incerteza na determinação da posição da partícula ao longo da fenda e, portanto, ao longo do eixo x, bem como a incerteza na determinação simultânea do momento ao longo da mesma direção. Bem, a incerteza na posição certamente está limitada pela dimensão da fenda. O valor do componente x do momento linear é calculado por P seno de alfa, e a maior parte das partículas exibem ângulos de deflexão entre menos alfa até alfa. Portanto, os valores do componente x do momento linear devem estar compreendidos entre 0 e um valor aqui definido pelo mínimo do padrão de difração. Valores compreendidos nessa faixa
diferem só pelo módulo e não precisam ser considerados, de tal sorte que a incerteza na determinação do componente x do momento é dado por P seno de α, em que α corresponde ao ângulo associado ao mínimo do padrão de difração. Se nós fizermos o produto das incertezas, encontraremos que este é igual ao comprimento da fenda multiplicado pelo momento do feixe de partículas multiplicado por seno de α, em que α é o ângulo associado ao mínimo do padrão de difração. A figura à direita é uma ampliação da parte superior daquela à esquerda. Nós reconhecemos aqui a parte superior da fenda, E a parte inferior e B o centro da fenda. D corresponde justamente ao mínimo encontrado no padrão de difração. Para que o mínimo do padrão de difração ocorra nesse alfa, uma condição geométrica deve ser satisfeita, que a diferença entre a distância do topo da fenda e o mínimo do padrão de difração e o centro da fenda e o mínimo do padrão de difração seja meio de lambda, em que lambda é o comprimento de onda associado às partículas do feixe. Se nós então considerarmos este ângulo aqui reto, nós identificamos este como alfa também, de forma que nós podemos calcular essa diferença BC sendo igual à metade do comprimento da fenda multiplicado por seno do ângulo de deflexão associado ao mínimo do padrão de difração. Quando nós igualamos essas duas expressões, encontramos uma relação entre o comprimento de onda das partículas do feixe, o comprimento da fenda e o ângulo de deflexão associado ao mínimo do padrão de difração. Nós voltamos então ao produto das incertezas e reconhecemos o produto das incertezas é igual ao momento multiplicado pelo comprimento de onda. Nós expressamos então o comprimento de onda pela relação de de Broglie e encontramos que o produto das incertezas nas determinações simultâneas da posição e do componente x do momento é da ordem da constante de Planck. Como o produto resulta em uma constante, isso significa que essas incertezas são necessariamente inversamente proporcionais, ou seja, em medidas simultâneas da posição e do momento, uma diminuição na incerteza da posição implica um aumento na incerteza do momento e vice-versa. Observe também que a dimensão da fenda é inversamente proporcional ao ângulo máximo de deflexão, de forma que a diminuição da fenda, que estaria associada a uma diminuição na incerteza da posição, levaria a um aumento do ângulo de deflexão e, portanto, a um aumento na incerteza do momento. A expressão quantitativa do princípio da incerteza de Heisenberg é comumente apresentada como mostrado no slide. Representando a posição pela letra Q, a expressão diz que a incerteza na determinação da posição multiplicado pela incerteza na determinação do momento ao longo do eixo da posição é sempre maior ou igual que h cortado, que é h sobre 2π, dividido por 2. É importante destacar que essas incertezas às quais estamos nos referindo não estão associadas às imperfeições experimentais, quer sejam provenientes do equipamento de medida ou da falta de destreza operacional. Trata-se de um efeito inerente ao comportamento ondulatório da matéria. Bem, vejamos uma aplicação. Suponha que a velocidade de um projétil de massa de 1 grama seja conhecida com uma precisão de 1 micrômetro por segundo. Calcule a incerteza mínima na posição e repita o cálculo substituindo o projétil por um elétron. O projétil de 1 grama é certamente um objeto macroscópico. Bem, nós partimos então da expressão operacional do princípio da incerteza de Heisenberg, mantivemos a igualdade uma vez que o problema nos solicita a incerteza mínima,
Reconhecemos então que o momento é dado pelo produto entre a massa e a velocidade, de forma que a incerteza no momento está relacionada com a incerteza na velocidade, que é o dado que nos foi fornecido. Substituindo ΔP na expressão da incerteza e substituindo pelos valores numéricos, constante de Planck, a massa do projétil e a incerteza na velocidade. Em vermelho são os fatores unitários para a conversão das unidades, sendo o valor encontrado, então, 5 vezes 10 a menos 26 metros. Quando nós, então, substituímos a massa do projétil pela massa do elétron, que é 9,109 vezes 10 a menos 31 kg, nós encontramos um valor para a incerteza na determinação da posição de quase 60 metros. O que esses resultados nos mostram é que para objetos macroscópicos, o princípio da incerteza de Heisenberg pode ser negligenciado. Veja que a incerteza na determinação da posição é extremamente pequeno. Por outro lado, esse efeito torna-se extremamente relevante para objetos microscópicos, até porque 60 metros é um valor muito alto quando comparado com as dimensões atômicas. Tais incertezas são precisamente definidas e estão relacionadas com os desvios padrões das medidas. A incerteza na determinação do momento é dada pela raiz quadrada da diferença do valor esperado do momento ao quadrado e o quadrado do valor esperado do momento. Da mesma forma, a incerteza na determinação da posição é dado pela raiz quadrada da diferença entre o valor esperado da posição ao quadrado e o quadrado do valor esperado da posição. Como nós vimos no vídeo passado, o valor esperado para uma função de onda normalizada é calculado então com a integral, complexo conjugado da função de onda, o operador momento ao quadrado, que pela álgebra de operadores temos que aplicá-lo 2 vezes, função de onda. Já para esse termo, nós calculamos inicialmente o valor esperado para o momento e depois elevamos ao quadrado. E fazemos o mesmo procedimento para o cálculo da incerteza na posição. Calculamos o valor esperado do operador posição ao quadrado e depois calculamos o valor médio da posição e elevamos ao quadrado. Ok, em particular, já está postado no Moodle um exercício dirigido que propõe o cálculo das incertezas para o modelo da partícula na caixa. Não deixem de fazê-lo, ok? Bem, em realidade, o princípio da incerteza ele não se aplica apenas aos observáveis momento e posição. O princípio da incerteza se aplica a qualquer par de observáveis chamados observáveis complementares, que são definidos em termos das propriedades de seus respectivos operadores. Bem, dois observáveis são complementares quando seus correspondentes operadores não comutam. Ou seja, que o efeito do operador 1 sobre o resultado da aplicação do operador 2 na função de onda é diferente do efeito do operador 2 sobre o resultado da aplicação do operador 1 na função de onda. Ou seja, quando o efeito de dois operadores depende da ordem em que são aplicados, dizemos que os dois operadores não comutam. E se eles não comutam, os seus observáveis são complementares e, portanto, haverá uma dependência das incertezas na determinação simultânea desses dois observáveis. Essa diferença é expressa pelo comutador. Se o comutador for igual a zero, os operadores comutam. Se for diferente de zero, não comutam. Em resumo, o princípio da incerteza de Heisenberg não é apenas respeitado pelos observáveis momento e posição, é obedecido por todos os pares de observáveis que chamamos de complementares. Sabe-se se dois observáveis são complementares calculando o correspondente comutador. Se o comutador for igual a zero, significa que os operadores comutam e, portanto, os correspondentes observáveis não são complementares. Se o comutador for diferente de zero, significa que os operadores não comutam.
Se eles não comutam, significa que o efeito dos dois operadores depende da ordem que são aplicados. E mais, os seus observáveis são sim complementares e, portanto, existe uma dependência nas incertezas em determinações simultâneas desses dois observáveis. Do que já foi previamente discutido, nós sabemos então que os operadores momento e posição não comutam, portanto seu comutador é diferente de zero, e que posição e momento são observáveis complementares. Bem, vamos ver então como isso se dá na prática e vamos calcular o comutador dos operadores posição e momento. Nós primeiro incorporamos a função de onda na definição do comutador. E a gente vê aqui que esse termo está associado ao efeito do operador posição sobre o resultado da aplicação do operador momento na função de onda, e este daqui o inverso, é o efeito do operador momento sobre o resultado da aplicação do operador posição sobre a função de onda. Nós então substituímos os operadores por sua expressão matemática. Então, operador posição, operador momento, operador momento, operador posição. Nós então observamos que H sobre I aparece nesse termo e nesse, colocamos em evidência. Aqui não há nada para ser feito, mas aqui nós observamos que nós temos a derivada de um produto de funções. Então nós mantemos o primeiro termo, derivamos o segundo, e depois derivamos o primeiro e mantemos o segundo. Nós então observamos que esse termo e esse daqui diferem apenas pelo sinal e se cancelam mutuamente, e rearranjando nós chegamos nessa expressão que, como é válida para qualquer psi, nos leva a identificar o comutador como menos h cortado sobre i, ou se nós multiplicarmos o numerador e o denominador por i, o comutador é igual a IH cortado. Ou seja, como já esperávamos, o comutador é diferente de zero e, portanto, os operadores momento e posição não comutam. Bem, então nós vimos que não são apenas os observáveis momento e posição que respeitam o princípio de incerteza de Heisenberg. Na verdade, todos os pares de observáveis complementares o fazem. Para um par de observáveis complementares, os correspondentes operadores não comutam, ou seja, o comutador é diferente de zero. Para os observáveis momento e posição, a expressão quantitativa do princípio de incerteza diz que o produto das incertezas das determinações simultâneas dos dois observáveis é maior ou igual a h cortado sobre 2. E para outros pares de observáveis complementares, como é a expressão quantitativa do princípio da incerteza? Em realidade, a expressão quantitativa do princípio da incerteza para um par de variáveis complementares qualquer depende do comutador e é dada por essa expressão. Assim, o produto da incerteza na determinação de dois observáveis é maior ou igual que meio multiplicado pelo módulo dessa integral, em que esse termo é o correspondente comutador. Como exemplo, vamos calcular essa relação para os operadores momento e posição. Bem, o produto das incertezas do momento e da posição é maior ou igual a meio do módulo integral complexo conjugado da função de onda. O comutador que nós já avaliamos anteriormente e vimos que é igual a IH cortado, função de onda, elemento de integração. Nós reconhecemos então que o comutador é uma constante e a extraímos do integrando. Uma vez que a função de onda é normalizada, essa integral se torna 1, e o módulo de IH cortado, que é dado pela raiz quadrada do produto de IH cortado pelo seu complexo conjugado, nos leva então ao resultado de que a incerteza no momento multiplicado pela incerteza na posição é maior ou igual a H cortado dividido por 2, como nós já vimos anteriormente. Faltou comentar que se dois observáveis não são complementares, os seus correspondentes operadores comutam. Portanto, o comutador vale zero.
Isto significa que tanto a incerteza na determinação de um observável como do outro ou de ambos pode ser zero. Ou seja, não há nenhuma restrição com respeito à dependência das incertezas nas determinações simultâneas desses dois observáveis. Bem, ainda com respeito à determinação simultânea de dois observáveis, é importante considerar que se uma função for simultaneamente uma autofunção de dois operadores, por exemplo, A e B, cujos autovalores são Azinho e Bzinho, então uma medida da propriedade física A produzirá o resultado Azinho, enquanto uma medida de B produzirá Bzinho. Com respeito aos comutadores, há dois teoremas muito importantes que nós veremos nesse momento sem demonstração. Um é de que se os operadores lineares A e B têm em comum um conjunto completo de autofunções, então A e B comutam. Ressalto que não basta que haja apenas uma autofunção em comum para concluirmos que os dois operadores comutam. Eles devem ter um conjunto completo de autofunções. As autofunções de um dado operador formam um conjunto completo de autofunções, no sentido de que essas autofunções podem ser usadas para construir uma outra função pelo teorema da expansão. E o outro teorema é a sua contraparte. Se os operadores hermitianos A e B comutam, é possível encontrar um conjunto completo comum de autofunções para eles. Esses dois teoremas nos fornecem subsídios para entendermos a natureza física da interdependência das medidas simultâneas de dois observáveis complementares. Para tal, nos valemos de um experimento mental, que é o experimento idealizado elaborado para corroborar ou rebater uma teoria. Um dos mais conhecidos é o experimento mental de Heisenberg, no qual ele propôs o uso de um microscópio eletrônico para medir simultaneamente o momento e a posição de uma partícula. Em sua essência, um fóton proveniente da luz do microscópio colide com um elétron inicialmente em repouso. Nesse processo, o fóton, além de ser espalhado, transfere momento para o elétron de acordo com o efeito Compton. O fóton, então, atravessa a lente onde é difratado, criando um padrão de interferência no detector. Bem, os valores do componente X do momento do elétron vão depender do ângulo de espalhamento e vão estar intervalados entre 0 e menos h sobre lambda seno de θ e 0 até h sobre lambda seno de θ. Portanto, a incerteza na determinação do momento vai ser de 2h lambda multiplicado por seno de θ. Por outro lado, também é conhecido da física ótica que o erro intrínseco associado à medida da posição por um microscópio eletrônico também depende do comprimento de onda e de θ. Assim, quando fazemos o produto dessas duas incertezas, encontramos novamente a constante de Planck. Aqui é relevante destacar que se diminuirmos o comprimento de onda, diminuímos a incerteza associada à determinação da posição. Porém, aumentamos a incerteza associada à determinação do momento. Mas o principal ponto a ser enfatizado aqui é que a própria medição altera o estado do sistema. Nesse caso, a localização da partícula exige a sua interação com radiação eletromagnética, que, por sua vez, altera o momento da partícula. Nós estamos entrando em um aspecto muito intrigante da mecânica quântica, que revela que o estado de um sistema depende de sua interação com o observador. Assim, o princípio da incerteza mostra que, em uma medida física, o observador e o sistema observado interagem entre si, modificando inexoravelmente aquilo que existia, fazendo-o outro. Como consequência dessa abordagem, dá-se a ruptura do conceito de realidade objetiva, na qual a realidade teria existência independente do observador. Assim, é absolutamente necessária a interação entre observador e observado, no sentido de se aferir, observar, estimar qualquer propriedade física
de um sistema quântico. Trata-se de uma perspectiva bastante interessante, que nós a exploraremos ao longo de todo o curso. Se nós medirmos a posição exata de uma partícula, nós forçamos a sua função de onda ser uma função delta de Dirac. Nós dizemos então que a função de onda se colapsa em uma função delta de Dirac. Agora, nós sabemos que se a função de onda que descreve o sistema for uma função delta de Dirac, ela está associada, pelo teorema da expansão, como nós vimos no vídeo anterior, à combinação de um número infinito de autofunções do operador momento. Portanto, o observável momento está completamente indefinido. Mas se nós, em seguida, fizermos uma medida exata do momento da partícula, a função delta de Dirac se colapsará em uma autofunção do operador momento. Mas nós já vimos que a densidade de probabilidade de uma autofunção do operador momento é constante ao longo do eixo das coordenadas, o que significa que a probabilidade de encontrar a partícula é a mesma em qualquer lugar do espaço. Portanto, a posição estaria completamente indefinida. Ou seja, se medirmos exatamente a posição da partícula, a função de onda se colapsará na função delta de Dirac, que é uma autofunção do operador posição. E se depois nós medirmos o momento, a função delta de Dirac se colapsará numa autofunção do operador momento. O momento estará precisamente definido. Porém, o valor anteriormente determinado da posição já não tem mais sentido, porque a autofunção do operador momento não nos permite nenhuma inferência sobre a posição da partícula. Isso ocorre porque a medição do momento e da posição são incompatíveis, no sentido de que não há um conjunto completo de autofunções compartilhada pelos dois correspondentes operadores. Claro, pois os operadores posição e momento não comutam. Finalmente, se nós medirmos exatamente a posição da partícula, nós forçamos a partícula ter como função de onda uma função delta de Dirac. Ou seja, a função de onda se colapsa em uma função delta de Dirac. Mas o que ocorreria se nós tentássemos determinar o momento de dipolo da partícula? Ocorre que os operadores posição e momento de dipolo comutam. Isto significa que autofunções, na verdade, um conjunto completo de autofunções do operador posição, também é autofunção do operador momento de dipolo. Ou seja, a função delta de Dirac é uma autofunção do operador posição e também do operador momento de dipolo. De modo que uma medida subsequente do momento de dipolo não colapsará a função de onda, visto que a função delta de Dirac também é uma autofunção do operador momento de dipolo. Isto significa que podemos ter conhecimento instantâneo da posição e do momento de dipolo da partícula, mas não da posição e do momento linear. Bem, algumas últimas considerações. Valores numéricos distintos para o produto das incertezas no momento e na posição são encontrados na literatura, e isso se deve à definição de erro alternativa, mas que não modifica em nada a conclusão do princípio. Os operadores momento e posição não comutam quando se referem à mesma coordenada cartesiana. Entretanto, eles comutam sim se referirem a coordenadas distintas. Por exemplo, o operador momento ao longo do eixo y comuta sim com o operador posição ao longo do eixo x, e assim por diante. Também destaco que observáveis complementares são por vezes chamados de observáveis incompatíveis, e não complementares são os observáveis compatíveis, ou, muito mais raramente, de observáveis conjugadas. E eu finalizo recuperando a ideia do primeiro slide. O princípio de incerteza de Heisenberg não nos diz que é impossível determinar o momento e a posição exata de uma partícula. Sim, isso é possível,
Tampouco é impossível determinar simultaneamente o momento e a posição de uma partícula. Na verdade, o princípio de Heisenberg impõe restrições no estabelecimento arbitrário da incerteza no momento e na posição em uma medida simultânea. E essa restrição advém do comportamento ondulatório da matéria.